Está no ar o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma semana do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia na sua cidade e no país. Vamos aos destaques de hoje. Família é vítima de bandidos na Magé Manilha. Idoso foi baleado e idosa agredida a coronhadas. Homem preso acusado de tentativa de estupro de vulnerável em Guapimirim. Pesquisa mostra a tendência dos eleitores em Teresópolis. Oportunidades para empregos no setor de offshore em Rio das Ostras. SUS completa 32 anos e reforça a importância da vacinação contra a poliomielite. Iniciando mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a sua audiência, mais uma semana que se inicia. Obrigado a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa e obrigado também à nossa equipe técnica. Magé inscreve para o novo curso gratuito de informática. A Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, começou as inscrições nesta segunda-feira, dia 26, para um novo curso de informática básico voltar a todos os interessados a partir de 12 anos. É a quarta edição do curso promovido pela pasta em 2022. E por falar em inscrições, também estão abertas para o grande vestibular CEDERJ de 2023. Como a gente falou em edição passada sobre as vagas de Teresópolis, hoje falando para os mageenses, que podem escolher entre os cursos de administração, ciências biológicas, matemática e pedagogia. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação CCERJ, no endereço eletrônico que aparece na sua tela, www.ccrj.edu.br. E a Prefeitura de Magé deu início, na última quinta-feira, dia 22, à macrodrenagem do canal do Parque Caçula. A obra de 500 metros receberá galerias de concreto de 3 por 2,5 de diâmetro, capacidade considerada adequada para o deságue das águas pluviais do entorno. Além disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura construirá um parque linear sobre a área canalizada, com quadra de futebol com grama sintética, passeio público, playground infantil, quiosques e jardins com moderno paisagismo. O prefeito Renato Cozzolino acompanhou o início dos trabalhos, lembrou que é um valão a céu aberto que prejudica a saúde dos moradores. Diz ele ainda que pretende não só canalizar, como construir o parque e colocar iluminação de LED nas margens e ainda instalar um posto policial. O secretário de Infraestrutura, Marco Pereira, disse ainda que 600 metros de ruas paralelas serão asfaltadas. Ele comentou que as obras são um complemento ao que a Prefeitura está realizando a poucos metros dali, no Jardim Nazareno. Em Guapimirim aconteceu capacitação dos agentes de endemia do município. Confira mais detalhes. A capacitação para os agentes de endemias e voluntários visa o processo da campanha de vacinação antirrábica de 2022. A vacinação contra a raiva é anual e totalmente gratuita. É uma doença viral, né? E a vacina é só a única forma de prevenção. Todos os anos, a Prefeitura de Guapimirim realiza capacitações teóricas para melhorar o trabalho, discutindo as possibilidades para que se possa alcançar a meta de vacinação proposta. Diz ainda a Prefeitura que sempre é bom relembrar a importância do armazenamento, transporte correto dos insumos e uso correto dos materiais e seu devido descarte. Mudando agora para a cidade de Teresópolis, onde a Prefeitura está realizando o censo dos servidores inativos. Na verdade, o censo de recadastramento previdenciário aborda também os servidores ativos. Os prazos são até o dia 11 de novembro. Você vê aí na primeira tela os documentos originais necessários para os servidores ativos e não se aplicando aos chamados cargos comissionados e também aos contratados. Então é importante, qualquer dúvida, o servidor ativo conferir nas redes sociais da Prefeitura. Também os pensionistas deverão estar se apresentando, os aposentados e ainda os servidores e pensionistas com dependentes. Então, todas essas categorias devem estar atentas ao prazo até 11 de novembro e aos documentos necessários para fazerem aí o seu censo de recadastramento junto ao Tereprev, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Teresópolis.
Vamos falar agora de Teresópolis nas eleições 2022. O jornal A Gazeta Fluminense divulgou no último final de semana, em sua edição impressa, pesquisa eleitoral com a tendência dos teresopolitanos para todos os cargos que estarão sendo votados no próximo domingo, dia 2 de outubro. A pesquisa eleitoral foi realizada pelo Instituto GERP, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo RJ 05259/2022. Foram 400 entrevistas realizadas entre os dias 20 e 23 de setembro. A gente confere primeiro a questão de candidatos a deputado estadual. Teresópolis é uma cidade que tem um número grande de candidatos locais, e entre os mais cotados pelos entrevistados estavam o presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, do União Brasil, Amós Laurindo, do MDB, Celso Dalmaso, do Patriotas, Carol Quintana, do PT, Maria Bertoche, do PSOL, e Bernardo Rossi, do Solidariedade, também Pedro Werneck, do PTB, alguns dos candidatos que apareceram em melhor colocação. Apareceram ainda Marcelo Simão, Marquinhos Faria, Fernando Pfister, e os demais apareceram abaixo de 1%. Também houve um grande número que não escolheria nenhum dos candidatos citados na pesquisa. E um número de 17% de indecisos. Para deputado federal, a pesquisa apontou Newton Solomão, do Cidadania, à frente, Hugo Leal, do PSD, Maurício Lopes, do União Brasil, Gustavo Simas, também do União Brasil, Rosângela Gomes, do Republicanos, Ivanda Saúde, também do Republicanos, Brazão, do União Brasil, Leandro Neves, do PL, e também Marcão da Excopres, pelo Solidariedade, mesmo partido do Áureo. Os demais ficaram abaixo de 1%, e cerca de 43% não escolheriam nenhum dos candidatos indicados no primeiro momento. O número de indecisos está em 15%. Para governador, Cláudio Castro apareceu com larga vantagem em primeiro lugar, com Marcelo Freixo em segundo. Rodrigo Neves e Ciro Garcia apareceram empatados tecnicamente, assim também como Paulo Ganimi e Eduardo Serra. O número de indecisos menor, 10%, e cerca de 18% não pretendiam votar em nenhum dos candidatos. Para o Senado, despontou a candidatura de Romário, do PL, com 31%, seguido de Alessandro Molon, do PSB, com 15%, e Daniel Silveira, do PTB, com 11%. Os demais, Cabo Daciolo, André Siciliano, Clarissa Garotinho, e os que não pontuaram, ficaram abaixo de 1%, Paulo Marcelo, Marcelo Itagiba, Bárbara Cinedino e Raul Bittencourt. 16% não pretendem votar em nenhum desses candidatos e 11% se declararam indecisos. Para presidente, a vantagem de Jair Bolsonaro, o presidente candidato à reeleição pelo PL, com 45%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 30%, Ciro Gomes, do PDT, com 5%, Simone Tebet, do MDB, com 2%. Depois, com 1%, Soraya Tronic, do União Brasil, os candidatos Leonardo Péricles e José Maria Emael. Felipe Dávila ficou abaixo de 1%. 7% não pretendem votar em nenhum dos candidatos e 8% se declararam indecisos. Bom, seguindo com o noticiário das cidades, o mês de setembro é marcado por ações que exaltam a valorização da vida e, consequentemente, a importância dos cuidados com a saúde mental. A campanha Setembro Amarelo coloca em debate a prevenção e o combate ao suicídio nos vários setores da cidade. A campanha Setembro Amarelo coloca em debate a prevenção e o combate ao suicídio nos vários setores da sociedade. Na Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras, a temática é trabalhada por meio de atividades que colocam em pauta os sentimentos dos alunos, com o objetivo de externar as emoções das crianças e adolescentes. Na Escola Estadual Fazenda da Praia Municipalizada, os alunos receberam fitas amarelas, tiveram acesso à leitura de textos e realizaram composição de cartazes. A temática dos sentimentos também foi trabalhada em sala de aula, em rodas de conversa e em dinâmicas com músicas. A Escola Municipal Professora Rosângela Duarte Faria promove apresentações dinâmicas e uma rodada de palestras ministradas pelo professor e psicólogo Eric Santos, em conscientização Setembro Amarelo,
Com o tema Todos pela Vida, o projeto conta com a parceria do programa Saúde na Escola, com a professora Silvia Mendes. As ações são destinadas aos alunos do 8º e 9º anos. É muito importante, né, porque a saúde mental tem que ser muito trabalhada desde cedo, né, principalmente com esse novo mundo que a gente tem vivido, com as crianças emergindo muitas vezes muito rapidamente num ambiente, né, virtual, de muita informação, e onde também, né, existe muita dualidade nas informações que chegam até elas. Então, essa preocupação do sistema educacional é muito relevante. Vamos falar agora de uma notícia nacional, vamos trazer uma informação sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, que comemora aniversário e faz reforço sobre a questão da campanha contra a poliomielite. Quando se vê a família Zé Gotinha chegando, já se sabe que é dia de vacinação em massa para a garotada. A campanha de vacinação infantil contra a poliomielite tem como alvo crianças entre 1 ano a menores de 5 anos. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo até 30 de setembro para atingir uma meta ambiciosa. Nosso objetivo é vacinar 95% das 15 milhões de crianças abaixo de 5 anos com a vacina da polio, né? No final de semana, quando normalmente os postos de saúde estão fechados, a campanha foi às ruas, como neste parque público de Brasília. A saúde dos nossos filhos são em primeiro lugar, né? Porque quando está doente, não sabe falar o que está sentindo, e isso deixa qualquer mãe chateada, né? É uma prevenção de doenças, né? Então é muito importante, a polio pode causar paralisia, né? Então todas as vacinas, os meninos dos 2 têm um cartão de vacina bem atualizado, com todas as vacinas. Na capital federal, a campanha de vacinação foi marcada também pela comemoração dos 32 anos da regulamentação da lei que criou o Sistema Único de Saúde em 19 de setembro de 1990. O SUS incluiu todos os brasileiros dentro de uma perspectiva de assistência à saúde universal, integral, igualitária e gratuita. A Constituição de 88 determinou que a saúde era direito de todos e dever do Estado, bem diferente da época do INAMPS, em que apenas 25% dos brasileiros tinham acesso à saúde. Hoje, por exemplo, o SUS aplica 22 tipos diferentes de imunizantes contra diversos tipos de doenças, desde sarampo a HPV, da influenza até a Covid. Ao longo desses 32 anos, o SUS ficou forte e resiliente, como vimos durante a pandemia da Covid-19, principalmente por conta da sua grande capilaridade. Ajuda a promoção da saúde pública e a garantia da saúde do nosso bem maior, que é a nossa filha. Bom, nós vamos ao rápido intervalo agora, trazendo na sequência outras informações das cidades, previsão do tempo e também vamos falar sobre o plantão policial dos últimos dias. Isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Speed Mag.
Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmag.com.br. Chegando para o nosso segundo bloco, vamos de imediato para as informações das cidades e eu começo por Rio das Ostras. A região vem observando um crescimento no número de vagas de oportunidades de emprego na área do offshore e onshore. E a gente vai trazer aí uma notícia importante. A Constellation Oil Services, empresa prestadora de serviços de perfuração altamente diferenciada por conta de sua experiência única, é uma empresa muito conceituada nesse meio, está com diversas vagas de emprego offshore para profissionais de Rio das Ostras e também na cidade de Macaé. Há oportunidades para auditores, analistas, estagiários, advogados, entre outros. Os interessados devem apenas estar dentro das exigências da Constellation Oil Services, sendo algumas delas a flexibilidade, ética, integridade, capacidade analítica, foco em sustentabilidade, conhecimento técnico e relacionamento, entre outros. Bom, vamos conhecer um pouquinho dos cargos, de cada cargo da empresa, né? Vamos na sequência para você saber aí, por exemplo, auditor interno júnior é uma dos cargos que estão sendo oferecidos. Analista de controle de custos pleno, analista em finanças corporativas sênior, analista de suporte pleno para redes e analista contábil sênior também é outro dos cargos oferecidos. Técnico de segurança do trabalho também é outra vaga disponível. As candidaturas podem ser realizadas pelo LinkedIn. Caso alguma das vagas de emprego offshore se encaixe aí no perfil de você que está nos assistindo, que mora em Rio das Ostras ou Macaé, é importante realizar o cadastro na plataforma LinkedIn. Será necessário preencher um formulário com dados, nome completo e todos os dados para você buscar aí essa oportunidade. É importante ficar atento em relação aos requisitos mínimos, missão do cargo, entre outros. Você pode conferir mais detalhes na página da própria empresa. Bom, ainda por falar nesse mundo de óleo e gás, atuar na construção do poço, coletar e descrever os cascalhos de rocha trazidos para a superfície pelo fluido injetado e realizar a caracterização das propriedades das rochas. Essas são apenas algumas etapas do processo de identificação de petróleo em um poço para extração, que é executado hoje pelo Centro Geológico de Operação Remota e Automação. Esse centro é localizado na base Imbetiba, em Macaé, e foi inaugurado neste mês de setembro pela Petrobras. O CIGOR, como é chamado, é uma das estruturas da companhia que apoia a perfuração de poços ligados ao plano de revitalização da Bacia de Campos, que recebeu o aporte de 16 bilhões de dólares como parte do plano estratégico da Petrobras para 2022 a 2026. A companhia tem buscado meios de diminuir o efetivo a bordo, ou seja, menos pessoas, para alcançar diversos objetivos. Esse trabalho se intensificou durante a pandemia pela necessária redução do número de colaboradores nas sondas e o consequente decréscimo do número de voos para os embarques. Como resultado, de 2020 até hoje, foram atendidos pelo CIGOR 115 poços de petróleo e já são 242 mil horas a menos de exposição humana ao risco no ambiente offshore, segundo a Petrobras. O município de Magé homenageou o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência e aconteceu em Piabetá, o evento que juntou diversas instituições que atuam no município, como a Secretaria de Saúde, a Pestalozzi, a APAI e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A data foi oficializada em 2005
por uma lei publicada naquela oportunidade, porém já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. E falando em Magé, vamos destacar aqui a questão das eleições. O candidato a governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSB, participou na sexta-feira, dia 23, pela manhã, de uma caminhada com apoiadores em Magé. Ele esteve no centro da cidade, próximo à Praça Nilo Peçanha, onde apresentou propostas para ativar o potencial produtivo e gerar empregos no local. Segundo o Freixo, a Baixada Fluminense é fundamental para a recuperação do Estado. E o objetivo é trazer emprego para a região e para as 4 milhões de pessoas que por lá moram. Há um potencial enorme aqui, mas o nível de abandono é muito grande, disse ainda Freixo, que criticou, por exemplo, o Arco Metropolitano, uma obra de infraestrutura fundamental, mas hoje abandonado, segundo ele, abre aspas, de Itaguaí até Magé, ele passa por cidades importantes como Japeri, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, e em nenhum trecho tem poste de luz funcionando. O Arco Metropolitano é muito importante para a região metropolitana e decisivo para trazer empresas e para a mobilidade da Baixada Fluminense, fecha aspas. Ainda na sexta-feira, na parte da tarde, o candidato esteve em Teresópolis e Nova Friburgo. E nessas regiões ele falou sobre a importância da agricultura na economia do Estado, a formação educacional de jovens para o emprego e prometeu construir um novo centro de abastecimento, um CEASA, em Teresópolis. Ele afirmou que é preciso desenvolver a agricultura familiar, que no Rio hoje a agricultura, segundo ele, representa menos de 5% do PIB estadual, embora seja essencial para a vida do povo. Afinal, não dá para viver sem comer, disse o candidato na sua caminhada pela Calçada da Fama, no centro de Teresópolis. Já que falamos de eleições, vamos dar um giro pelas campanhas dos outros candidatos a governador nos últimos dias. Nesse domingo último antes da eleição, os candidatos do PDT à presidência da República e ao governo do Estado, Ciro Gomes e Rodrigo Neves, fizeram a tradicional caminhada da Rosa Vermelha no calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ambos falaram sobre o processo de esvaziamento econômico do Estado e sobre a necessidade de investimentos para retomar o crescimento. Segundo o Rodrigo Neves, o PDT apresenta o melhor projeto nacional, botando o dedo na ferida do rentismo, da desindustrialização, da falta de investimentos em educação. Disse ainda o candidato pedetista que, faltando uma semana para a eleição, mais da metade do eleitorado ainda não escolheu o candidato a governador. Ele acredita que o debate desta terça-feira na Rede Globo será importante para mobilizar a opinião pública em prol de sua candidatura, como também o de quinta-feira dos presidenciáveis a favor de Ciro Gomes. O governador e candidato à reeleição pelo PL, Cláudio Castro, segue fazendo campanha por todo o Estado e apostando na questão da infraestrutura, que ganhou muito investimento durante seu mandato. Em encontro realizado com vereadores de várias cidades do interior fluminense, Cláudio Castro disse que irá investir 2 bilhões de reais em obras de infraestrutura em todas as regiões, caso seja reeleito. O governador enfrenta uma série de ataques dos seus adversários com denúncias que atingem aliados da sua campanha. Algumas ações também têm repercutido na mídia contra o governador, como o apoio da filha do traficante Fernandinho Beiramar, entre outras polêmicas dos últimos dias. Em contato com eleitores em Botafogo, o candidato do Partido Novo ao governo do Estado, Paulo Ganimi, falou que é preciso investir em inteligência para diminuir os índices de violência no estado do Rio de Janeiro e também para acabar com a corrupção. Ele garante que são duas das principais bandeiras do seu mandato e do seu partido, caso vença as eleições. Vamos destacar agora a questão da Ecorio Minas, nova concessionária que administra, já que falamos do Arco Metropolitano, o trecho Rio Governador Valadares, que abrange Arco Metropolitano, a Magé Marília, que vai ser tema de uma matéria
muito ruim e triste que a gente vai falar em instantes, e também a Rio Teresópolis. Vamos conferir algumas informações desses primeiros dias da Eco Rio Minas. Bom, só vamos lembrando com relação ao pedágio que houve uma redução da tarifa na praça principal, localizada em Bongaba, na entrada de Piabetá, de R$ 21,70 para R$ 18,60. Mas não foi interferência política ou até vontade da Eco Rio Minas. Na verdade, isso já estava determinado em contrato firmado com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Eco Rio Minas ficou obrigada também a manter a isenção para os moradores do entorno das praças de cobrança e o desconto de 50% para veículos emplacados em Magé, também por uma questão que não é da vontade da concessionária, e sim por uma decisão da primeira vara federal de Magé, mantendo benefícios conquistados em 2015. Bom, ressaltar agora a previsão do tempo de chuva nesse início de semana, com temperaturas não muito altas na capital fluminense. Confira mais detalhes na previsão do Climatempo. Nesta segunda-feira, a circulação de ventos vai favorecer a formação de muitas instabilidades sobre a região sudeste do Brasil e vai ser um dia de alerta para chuva forte. O estado de São Paulo fica com o tempo fechado e a chuva já começa desde cedo. Tem previsão de grandes volumes acumulados, tem risco para temporal e o dia segue inteiro com céu nublado. E com isso as temperaturas ainda não vão subir tanto. O Rio de Janeiro deve ter pancadas de chuva principalmente a partir da tarde, mas vai ser um dia cheio de nuvens também, com previsão de chuva forte. Todas as áreas do sul de Minas, zona da Mata Mineira, Triângulo, vão ficar com esse tempo mais instável. Em Belo Horizonte, o sol ainda consegue aparecer, a temperatura sobe aos poucos e é a partir da tarde que ocorrem as pancadas de chuva. No noroeste de Minas, nem deve chover. O Espírito Santo ainda tem um dia muito instável e pode chover em vários momentos no decorrer desta segunda-feira. Em São Paulo, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 20 graus apenas. O Rio de Janeiro já chega aos 28 graus, a máxima é de 27 em Vitória e em Belo Horizonte, mínima de 16, mas com máxima de 29 graus. Bom, vamos falar agora de notícias policiais, destacando um fato lamentável ocorrido na noite da sexta-feira, dia 23. O idoso foi baleado no braço e a esposa dele, também idosa, ficou ferida após assalto na BR-493, a Magé Manilha. As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Columbandê, em São Gonçalo. Por volta das 21 horas, eles passavam pela BR-493. O senhor Carmo Antônio Rosa, de 73 anos, acabou sendo baleado no braço e sua esposa, Maria Geralda Rosa, de 76 anos, levou coronhadas na cabeça e no rosto. Os 3 outros ocupantes do carro, no entanto, não se feriram. Segundo a direção da unidade onde eles foram atendidos, o idoso foi socorrido já no centro de trauma e teve que ser operado. A idosa foi atendida na emergência pelo clínico geral, ortopedista e cirurgião. Estavam ambos com estado de saúde estável. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas relataram que 2 veículos não identificados fecharam o carro onde elas estavam, desembarcaram dos veículos pelo menos 4 criminosos armados e acabaram levando o veículo das vítimas com todos os pertences dentro. Ainda segundo a PRF, na ação, o condutor foi baleado no braço e encaminhado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Manilha, para depois sim ser transferido. Olha só, no carro estava, além do motorista e da sua esposa, mais 2 senhoras e um homem que é especial. É muito triste realmente essa violência desnecessária contra pessoas idosas e indefesas, e a gente espera que esse crime aí não fique impune, que a polícia possa vir a descobrir esses bandidos que fizeram. E ao mesmo tempo fica uma sensação muito grande de insegurança para quem passa por aquela rodovia. Bom, falando de Guapimirim, um homem de 79 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira, dia 22, por tentativa de estupro de vulnerável. A vítima, um adolescente de 12 anos. Ele foi detido em ação conjunta entre policiais civis da 67ª DP e policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo, DPO, de Guapimirim, que é vinculado ao 34º Batalhão. A garota estava num curral próximo de casa, numa área rural do município, cuidando de um cavalo. O cidadão passou de bicicleta, observou
e depois voltou e tentou agarrar a menina. Só que um vizinho tinha estranhado o comportamento do homem e decidiu segui-lo. Segundo as investigações, o suposto abusador teria segurado a vítima pela blusa, baixado a própria calça, ficando nu da cintura para baixo, e teria ameaçado matar os pais da menina se ela contasse para alguém o que ele pretendia fazer. A vítima conseguiu se livrar, saiu correndo. O vizinho que estava seguindo acabou chegando, viu aquela situação ali vergonhosa. O suspeito, segundo ainda a testemunha, tentou fugir, né, levantou a calça, mas aí ele, a testemunha e mais um abusador conseguiram detê-lo, acionando a polícia, os policiais civis e militares, que chegaram quase simultaneamente ao local do episódio e fizeram a prisão oficial. Que coisa lamentável. A Polícia Civil prendeu 3 criminosos e apreendeu um adolescente no complexo do Âncora, em Rio das Ostras. Com eles foram encontrados grande quantidade de drogas, celulares, materiais de uso para o tráfico, caderno de anotações e um revólver calibre 38. Um dos presos foi identificado como Euris Alves Rangel Júnior, conhecido por PZ em Rio das Ostras. Também o elemento conhecido por Maquelele foi detido. De acordo com as investigações, as comunidades do Âncora e Novão servem como filial da comunidade do Jacaré, já que o Maicon Jackson Videira de Souza, o paizão, é chefe das comunidades na região dos Lagos, tem estreita amizade com o Chico Bento, chefe do tráfico no Jacaré. E um homem foi preso em flagrante por lesão corporal após entrar em um templo religioso e agredir 2 pessoas. Isso foi na manhã da sexta-feira, dia 23, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava visivelmente transtornado, adentrou a Igreja Universal do Reino de Deus no bairro Jardim Marileia, onde agrediu um pastor e um policial durante um culto religioso. O policial revidou a agressão com um disparo para o alto, causando tumulto e correria dentro do templo. A ação, segundo a PM, foi a forma para conter o rapaz, que acabou sendo rendido por uma guarnição e levado para a 128ª Delegacia de Polícia. Seguindo ainda na região dos Lagos, a polícia ainda não havia, até a gravação dessa edição, identificado o homem morto com marcas de disparos por arma de fogo às margens da RJ 140 em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu próximo ao posto de combustível Estrela d'Alva. De acordo com informações iniciais, o homem vestia blusa preta e bermuda cinza e teria sido alvejado por ocupantes de um veículo branco. Ele foi atingido por diversos tiros na cabeça. O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia em São Pedro. Lembrando para você que nós estaremos no programa Esporte Mais dessa semana trazendo detalhes do esporte nas cidades, do Brasileirão, de seleção brasileira, das outras competições nacionais e estaduais. Fique ligado, Esporte Mais chegando também em nossa programação. Quero agradecer a você que nos acompanhou em mais uma edição e agradecer a nossa equipe técnica, convidando que continue ligado em nossa programação aqui na Rede TV+, TV Arte HD. Um abraço e até a próxima.